Olá, minha querida, tudo bem com você? Hoje, no nosso Autoestima no Divã, eu quero trazer um tema que, a princípio, pode parecer não muito legal, mas todas nós passamos, já deixo esse spoiler, e que é muito necessário olhar para que a gente tenha uma autoestima fortalecida e saudável. Mas antes de te falar qual é esse tema, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, para comentar, curtir e compartilhar com outras mulheres, ok? No nosso divã da autoestima hoje, eu trouxe os traumas, as experiências traumáticas. Talvez num primeiro momento você pense assim, eu não tenho traumas na vida. Eu nunca passei por grandes coisas ou grandes experiências negativas. O conceito de trauma, e que eu gosto bastante de olhar por ele como especialista, como psicóloga especialista em traumas, é que trauma é tudo aquilo que te acontece e que no momento do ocorrido você não tinha recursos para poder lidar com a situação ou com as situações. Isso não quer dizer fraqueza, incapacidade no pior sentido, né, da palavra, mas quer dizer que você não tinha recursos, você não tinha como lidar com aquilo. Por exemplo, uma criança pequenininha que está ali andando de bicicleta com os irmãozinhos ou com o pai, e aí um cachorro se solta, ela se assusta, ela acha que aquele cachorro vem para cima dela, e nesse susto ela cai e machuca o joelho. Isso é um pequeno trauma, não é algo catastrófico, mas isso pode gerar naquela criança um medo de cachorro e até um pavor, uma fobia de cachorro, ou até ela pode fazer uma relação ali na cabecinha dela de que andar de bicicleta é perigoso porque pode vir um cachorro. Parece uma coisa bobinha. Às vezes a gente, como adulto, não dá muito crédito às situações que acontecem com as crianças e que aconteceu com a gente na infância. Mas isso sim pode ser um início de um trauma, e isso vai sendo reforçado ao longo da vida. Talvez você, como eu disse no início, não tenha grandes traumas, sei lá, um acidente grande, algo tão sério assim, esteve ali num incêndio, num desabamento. Mas todos nós, de alguma maneira, desde que a gente está ali na barriguinha da nossa mãe, a gente passa por pequenos traumas. E que, como eu falei, podem ser reforçados ao longo da vida com outras situações. Quando uma situação traumática nos acontece, nós guardamos memórias. Além da memória da imagem, que é aquilo que você viu ali na hora, você pode guardar uma memória corporal, uma memória olfativa, auditiva, às vezes de tato. Pensa em uma situação boa. Queria te fazer um convite. Pensa numa situação boa que te aconteceu. Às vezes lá atrás, às vezes um cheirinho do bolo da tua avó, aquele bolo gostoso sendo feito no forno. Se você lembra disso, vem a imagem, vem o cheirinho, talvez venha até uma coisinha gostosa aqui no peito. Isso é uma memória, né? Uma memória de uma experiência boa. Com a experiência traumática acontece da mesma maneira, a gente guarda pedaços de memória, como eu falei, olfativa, auditiva, às vezes uma voz, às vezes uma sensação no meu corpo. E quando acontece lá para frente uma outra situação parecida, eu sinto muitas vezes as mesmas reações que eu senti lá atrás. E isso é uma experiência traumática. Tem situações que eu não preciso tratar e que a gente vai dando conta ao longo da nossa vida, mas existem experiências traumáticas que eu preciso parar e olhar, porque elas podem me impedir de seguir a vida de uma maneira saudável. Como, por exemplo, essa cena que eu falei da criancinha com o cachorro e a bicicleta. Se essa criança cresce com um pavor tremendo de cachorro, ou isso pode levá-la ao medo de coisas inesperadas. Alice, mas que coisa tão grave, tão absurda que você está falando. A minha experiência em consultório, eu já tratei algumas pessoas através de hipnoterapia ou da terapia EMDR, onde a gente reprocessa traumas, e às vezes algo que é um sintoma que essa pessoa adulta sente aqui, quando a gente começa a voltar na história dela, começou com algo entre aspas, e muito entre aspas, que parecia bobinho. E isso vai sendo reforçado, porque cria nessa criança e nesse adulto ou nessa adulta
algumas crenças de incapacidade, crenças de não merecimento, de impotência e tantas outras. E é nesse lugar que essa experiência traumática afeta a vida dessa pessoa. Eu não sei se nesse momento você já está vasculhando aí na sua história, na sua mente, algumas situações que você passou. Talvez algumas você tenha consciência. Mas é muito importante a gente tratar essas questões para que a gente tenha uma vida mais alinhada, para que a nossa autoconfiança e autoestima fiquem mais fortalecidas. E para esse tratamento, para esse cuidado, é muito importante você ter acesso a um profissional que tenha responsabilidade, que vá saber lidar com esse seu conteúdo de uma maneira muito responsável e madura. Alice, você quer dizer que existem pessoas que tratam desses conteúdos de uma forma irresponsável? Infelizmente, sim. Eu já recebi algumas mulheres que passaram por processos de algumas técnicas ou profissionais que banalizavam essas dores. E com isso, acontece algo que chamamos de retraumatização. É como se fosse um machucado, e aí esses profissionais fazem com que essa experiência crie um remachucado, nem sei se existe essa palavra, mas machuque em cima de novo. E aí, com isso, ao invés de ajudar essas mulheres e essas pessoas a seguirem a vida, elas ficam mais embotadas, mais colocadas para dentro mesmo de si e mais inseguras. Eu trabalho com a hipnose clínica, que é a hipnoterapia, e o MDR, como eu falei. Essas técnicas são maravilhosas, elas podem ter resultados fantásticos, mas se mal utilizadas, elas podem também causar danos tremendos. Então, fica o meu convite aqui para você, minha querida, se você passou por experiências traumáticas, experiências que ainda estão aqui na sua memória, ou você tem alguns sintomas, alguns comportamentos que você acha que talvez tenham a ver com questões que aconteceram lá na sua vida, lá atrás, ou mais recente também, procure um profissional que te ajude, que acolha esse lugar, que acolha esses teus traumas no divã. Primeiro, como eu falei, todos nós passamos por situações mais ou menos traumáticas na vida. Algumas delas a gente vai dissolvendo e dando conta, mas outras precisam sim ser vistas, mesmo que doa, mesmo que machuque um pouquinho, mas é esse machucado para cicatrizar, para melhorar e para transformar. Entenda que tocar em algumas dores é necessário. E sem pressa, com o tempo do processo, com o tempo da cicatrização. Ok? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, enxergado a você entender que precisa, em alguns momentos, desse divã para cuidar dos traumas, para cuidar de tudo isso, para que a sua autoestima e a sua autoconfiança sejam fortalecidas. Espero que você tenha gostado. Esse é o meu recado de hoje. Aproveita aqui de novo, se inscreve no canal, caso você não tenha se inscrito. Comenta, eu vou amar ver o seu comentário aqui, a sua dúvida ou a sua sugestão. Curte e compartilhe com outras mulheres que precisam desse conteúdo para que tenham uma autoestima plena, com confiança, consciência e transformação. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.